Mami, vamos estudar a super paraxá dessa semana? Vamos! Mas em que paraxá nós estamos? A gente tá na paraxá Beshalach. Então o povo judeu finalmente saiu do Egito. Mas de repente o Paró, ele se sentiu muito arrependido que ele mandou o povo judeu embora. Porque agora ele não tinha mais os escravos que ele estava acostumado a ter. De repente ele queria construir uma pirâmide, mas ele lembrava: mas eu não tenho escravos, eu não consigo construir essa pirâmide. Então ele ficou muito arrependido. Então ele decidiu que ele vai capturar os judeus de volta. Então ele reuniu todo o exército dele e falou: olha, a gente vai capturar os judeus de volta. E aí a gente vai voltar a ter escravos para fazer as nossas tarefas de novo. E aí então todos os soldados falaram: eba, vamos lá. Então eles foram perseguir o povo judeu. E o povo judeu não sabia disso, eles já tinham saído e eles estavam andando em direção a Eretz Israel, porque eles estavam seguindo a nuvem de Hashem. Então, a nuvem mostrava o caminho onde eles tinham que ir e eles simplesmente acompanhavam. E um dia desses, a nuvem levou eles para frente do Mar Vermelho. E eles falaram: que estranho, o que a gente está fazendo aqui? Então eles tinham que dar a meia volta, porque não dá para atravessar o Mar Vermelho, ele é um mar. Eles não tinham navios nem nada do tipo. Eles tinham que atravessar andando e não dá para andar no mar. Então eles tinham que voltar. Aí eles viraram para trás para começar a voltar. E de repente, eles viram o exército do faraó chegando. E eles ficaram com muito medo. Eles falaram: Moshe, o que a gente faz? A gente não consegue ir para frente porque tem um mar na nossa frente. A gente não pode ir para trás porque tem o exército do faraó chegando. A gente está encurralado, Moshe, a gente vai morrer. E Moshe falou: não se preocupa, eu vou rezar para Hashem. Aí ele rezou para Hashem e Hashem falou: eu sei o que eu estou fazendo, Moshe. Vai, segue em frente. Então, Moshe, ele chegou pro povo dele e falou: olha, Hashem mandou a gente seguir em frente. Aí o povo judeu falou: mas peraí, tem um mar na nossa frente, como a gente vai andar lá? É um mar. E Moshe falou: não sei, mas se Hashem falou, tem que cumprir. Então, o povo judeu estava com medo. Mas aí chegou uma pessoa muito corajosa. Ela era o líder da tribo de Eudá. Ele chamava Nachshon ben Aminadav. E ele falou: se Hashem mandou, é porque dá para fazer. Então ele começou a entrar no mar. E aí, então, quanto mais ele entrava no mar, mais alto a água chegava nele, até que de repente a água chegou no nariz dele. E agora, se não acontecer nada, ele vai se afogar. Mas aí, Hashem fez um milagre, porque Hashem viu que tinha um homem que estava confiando nele. Então Hashem fez um milagre. De repente, o mar ele se abriu e ele se partiu em duas metades. E essas metades de água, elas viraram blocos de gelo. E aí, o povo judeu, ele tinha um caminho no meio para passar. E aí eles ficaram muito felizes, eles começaram a passar. E Hashem não fez só uma passagem para todo o povo judeu. Hashem fez 12 passagens, porque aí cada tribo tinha a sua própria passagem. E também aconteceram muitos milagres durante a travessia, durante a passagem deles. Um milagre foi que quando uma criança ficava com fome, ela falava: mamãe, eu tô com fome, eu quero comer. Mas e agora? Não tenho o que comer no meio do Mar Vermelho. Então Hashem fazia com que aparecesse uma árvore justo da fruta que aquela criança gostava. Aí a mãe conseguia pegar a fruta e dar para a criança. E então, quando todo o povo judeu conseguiu passar pelo Mar Vermelho, então chegou o exército do faraó e eles também começaram a entrar naquela mesma passagem. Eles falaram: se Bnei Israel conseguiu passar por aqui, a gente também consegue. E eles entraram lá, mas eles não mereciam um milagre. Então Hashem fechou o mar quando eles estavam lá dentro. E aí então todos eles morreram afogados. E aí Bnei Israel se salvou desse perigo. E aí eles estavam livres para ir para Eretz Israel. Mas nem todos os egípcios morreram no Mar Vermelho. Teve um egípcio que sobreviveu. Ele foi o faraó e Hashem salvou ele, porque ele fez tchuvá, ele se arrependeu. Quando Hashem fez com que as águas voltassem ao seu estado normal e aí os egípcios começaram a se afogar, aí o faraó ele reconheceu: uau, Hashem é realmente o Deus do mundo, ele é forte e ele é poderoso.
Então o faraó falou: por favor, Hashem, eu me arrependo. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas. Por favor, me salva daqui. E aí então Hashem ouviu as rezas dele. Hashem falou: sim, faraó, eu vou te salvar, porque você se arrependeu. E todo mundo que se arrepende, eu aceito. Então Hashem mandou um anjo. E aí esse anjo tirou o faraó de lá. E aí o faraó, ele se tornou uma boa pessoa. E ele foi ser um rei numa cidade chamada Nínive. E aí as pessoas daquela cidade eram muito perversas. Mas o faraó fez com que elas fizessem tchuvá. Então foi muito bom que o faraó tivesse se salvado. E quando o Bnei Israel viu todos os milagres que Hashem fez no Mar Vermelho, como Hashem abriu o mar, e como Hashem afogou os egípcios, e como Hashem salvou o faraó, aí então eles ficaram tão alegres que eles decidiram que eles vão agradecer a Hashem. Então eles fizeram uma música. E então os homens cantaram e dançaram em separado, e as mulheres cantaram e dançaram em separado para agradecer a Hashem. E essa foi a primeira música que o povo judeu compôs para Hashem. E a 10ª música e a última que Bnei Israel vai poder compor para Hashem vai ser quando o Mashiach chegar. Então, Bnei Israel começou a longa jornada que eles tinham pela frente para chegar em Eretz Israel, porque eles tinham que atravessar todo um deserto. Mas tem um problema: no deserto não tem água. Então, eles começaram a andar no deserto e ficaram com muita sede. Hashem estava testando eles para ver, será que eles vão reclamar que não tem água? Mas não, nenhum judeu reclamou, só reclamou os egípcios que estavam junto com os judeus. Porque quando os judeus saíram do Egito, tinha um grupinho de egípcios que também saiu junto com eles. Eles falaram: a gente acredita em Hashem, a gente quer ir com vocês. Mas na verdade eles eram mentirosos, eles não acreditavam em Hashem. Então, esse grupinho de egípcios que estavam com os judeus, eles sempre reclamavam, sempre que tinha alguma oportunidade, eles reclamavam. Então aqui, eles viram que tinha uma oportunidade, eles estavam com sede, no meio do deserto e não tinha água. Aí eles reclamaram para Moshe: Moshe, a gente quer água. Mas todos os outros judeus tinham emuná, eles tinham fé que Hashem pode fazer qualquer coisa. Então, eles não reclamaram. E aí, por causa disso, Hashem viu quão meritórios eram os judeus e Hashem deu um poço para eles. Esse é o famoso poço de Miriam. De lá, eles tinham água para atravessar o deserto. E também, outro ponto que Hashem testou os judeus foi em relação à comida. Porque no deserto também não tem comida. Então, os judeus estavam lá andando no deserto e eles não tinham o que comer. E dessa vez, de novo, nenhum judeu protestou que eles não tinham comida. Imagina quão alto era o nível de fé deles. Então, Hashem falou: olha, judeus, vocês são tão meritórios que eu vou dar uma comida espetacular para vocês comerem. Eu vou dar para vocês uma comida chamada man. Man era uma comida branquinha, que ela tinha o gosto de qualquer coisa que o judeu quisesse. Então, se ele tivesse a fim de comer carne, ele pegava o man e falava: eu quero que esse man tenha gosto de carne. Aí ele comia e tinha gosto de uma carne deliciosa. Ou podia ser que uma criança pegasse o man. Aí a criança falava: eu quero que esse man tenha gosto de sorvete. E aí então, o man ele tinha gosto de sorvete. Então os judeus eles foram alimentados, em todos os anos que eles ficaram no deserto, eles foram alimentados com o melhor tipo de comida, o man.